A fragilização pela fase sigma é um problema importante em alguns tipos de aço e depende essencialmente da composição química do aço e do tratamento térmico a que ele foi submetido. Considerando-se os aços segundo sua composição química em percentual em massa dos principais elementos, o mais suscetível à fragilização pela fase sigma é. A fase sigma é uma das fases da ferrita. É uma fase extremamente compacta e tem estrutura tetragonal. E como a questão está dizendo, ela oferece um problema que é a fragilização e ela favorece a corrosão do aço, certo? Bom, analisando aí o contexto da questão, a gente vê que o foco não é por que ela se forma, em que condições, ela até colocou um pouquinho disso, que depende do tratamento térmico e tudo mais, porque normalmente ela se forma quando o aço é submetido a altas temperaturas, né, e aí ele vai formar essa fase, às vezes no contorno de grão, às vezes intergranular, enfim, ele não entrou nesse mérito. A questão é a composição, como que a composição afeta a formação da fase sigma. E aí nós temos diversos estudos apontando o seguinte: altos teores de cromo, acima de 15%, associados a teores de níquel abaixo de 35%, favorecem a formação da fase sigma. Então, aqui, olha, você vê despontando aqui na alternativa E 25% de cromo e 20% de níquel. Né? A literatura coloca que para teores acima de 15% de cromo e abaixo de 35% de níquel vão favorecer a formação da fase sigma. O molibdênio, ele meio que estabiliza a ferrita. Então, a presença do molibdênio ela pode aumentar a susceptibilidade, né, a formação dessa fase sigma, porque ele tem essa ação de favorecer a ferrita, né? E o cromo, por outro lado, então esse aço deixa eu completar, na alternativa E, nós não temos molibdênio, né? Mas temos o alto teor de cromo, e o alto teor de cromo favorece a formação de fases intergranulares, né? Favorecendo então a presença da fase sigma ali no meio dos grãos do aço, né? Então, assim, essa questão é de rodapé de livro, né? Eu vou confessar para vocês que eu até procurei nas principais literaturas, Callister, né, e outros livros aí, não encontrei essa informação clara. Só encontrei em artigos acadêmicos mesmo, e de forma bem dispersa, tá? Então, uma questãozinha que eu considero difícil, rodapé de livro.